Prezados alunos, vamos dar sequência à nossa atualização do módulo 1 do CPA 10. Vamos lá? Vamos ao trabalho. Bem, pessoal, o módulo 1 trata de Sistema Financeiro Nacional e participantes do mercado. Bem, as mudanças que houve nesse módulo 1 foi simplesmente a inclusão do órgão fiscalizador da Previdência Complementar Aberta. Mas para a gente entender melhor esse órgão fiscalizador da Previdência Aberta, nós mostramos aqui uma estrutura do mercado de seguros para que vocês entendam melhor essa distribuição desses órgãos de fiscalização. Veja bem, dentro da estrutura de mercado de seguros, existe o órgão de cúpula, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Logo abaixo, como vocês estão vendo aí no slide, existe um órgão de staff, que é o Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, que seriam, como o próprio nome diz, os recursos, né, que as entidades nessa área recorrem à análise de algum julgamento pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Bem, aí vem o órgão, logo abaixo, o órgão de fiscalização das entidades de previdência complementar aberta. Este é o assunto novo que entrou no módulo 1. Então vejam bem, as nossas aulas já estão filmadas no nosso site www.cursopreparatório.digital. As aulas estão lá. E eu estou fazendo esse vídeo, essa matéria, para falar um complemento deste módulo 1, que é justamente falando sobre a SUSEP, que significa Superintendência de Seguros Privados. Então, é ela, a SUSEP, que fiscalizam todas essas estruturas de mercado, ou seja, os mercados de seguradoras e co-seguradoras, os mercados de corretores de seguros, as sociedades de capitalização, que são os títulos de capitalização, e as entidades abertas de previdência privada. As entidades abertas de previdência privada ou entidades abertas de previdência complementar. Então, aí é a estrutura do mercado de seguros. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa estrutura, só para a gente conhecer melhor, embora o foco, né, seja na SUSEP. Então, vamos lá. Conselho Nacional de Seguros Privados, é aquele órgão lá, o órgão máximo. É vinculado ao Ministério da Fazenda, é o órgão normativo, isso quer dizer o seguinte, todas as normas sobre a área de seguros, de co-seguros, sobre títulos de capitalização e de entidades de previdência privada abertas, vêm desse Conselho Nacional de Seguros Privados. E ele é encarregado da regulamentação, da fiscalização das seguradoras, corretoras, empresas de capitalização e de previdência privada aberta. É composto pelo ministro da Fazenda, que é o seu presidente, representante do Ministério da Justiça, representante do Ministério da Previdência Social, superintendente de seguros privados, que é o vice-presidente, representantes do Banco Central e representantes da Comissão de Valores Mobiliários. Mas eu dei um destaque aí que está em vermelho para vocês, olha. O Conselho Nacional de Seguros Privados é considerado o CMN, ou seja, o Conselho Monetário Nacional do Sistema Nacional de Seguros Privados. Eu quis dizer o seguinte, enquanto no mercado financeiro o órgão máximo de cúpula é o Conselho Monetário Nacional, fazendo uma correlação com o mercado de seguros, o órgão máximo seria o Conselho Nacional de Seguros Privados. Ok? Bem, e aí vem a Superintendência de Seguros Privados, que é o órgão efetivamente de fiscalização, o órgão executivo do Sistema Nacional de Seguros Privados. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, assim como o Banco Central assim como a Comissão de Valores Mobiliários também é. Trata-se de órgão executivo, eu já falei, encarregado da fiscalização. Então, veja bem, as normas sobre fiscalização são editadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Agora, quem se encarrega efetivamente de fiscalizar, ou seja, que põe a mão na massa, é a SUSEP, ok? E sempre nessas áreas de seguradoras, corretoras de seguros, empresas de capitalização e de previdência privada complementar aberta, ok? E aí eu faço o paralelo. A SUSEP é considerada o Bacen do Sistema Nacional de Seguros Privados.
É exatamente isso. Enquanto no mercado financeiro o órgão fiscalizador é o Bacen, no caso de seguros privados, o órgão fiscalizador é a SUSEP. Tá? E aí vem que eu estou colocando só para complementar, para a gente entender melhor essa divisão, né, de entidades de previdência privada aberta e entidades de previdência privadas fechadas, eu falo um pouquinho do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, esse órgão, né, é o nome do Conselho de Gestão de Previdência Complementar para o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Ou seja, eu estou falando que houve uma alteração, houve uma mudança. Antes, esse órgão era chamado de Gestão de Previdência Complementar e passou a ser o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, apesar dessa mudança de nome, sua função foi mantida, qual seja, é o órgão regulador do regime de previdência complementar, operado pelas entidades fechadas de previdência complementar. Então, pessoal, o órgão máximo da área de previdência complementar fechada, o órgão máximo é esse aí que a gente está lendo, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, para as entidades fechadas de previdência complementar. E eu faço a comparação. A SUSEP, né? Isso aqui eu já falei, não tem nada a ver, foi uma recapitalização que eu já falei que a SUSEP é considerada o Bacen. O que eu queria dizer aqui é que o Conselho Nacional de Previdência Complementar, ele é considerado como o Conselho Monetário Nacional para o sistema de mercado financeiro. Para o sistema de previdência privadas fechadas, o órgão máximo é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Bem, aí vem a sua composição, não acho importante, está aí apenas para vocês olharem, né? Vocês verificarem a sua Constituição, mas isso não vai cair em prova, mesmo porque não é cobrado o Conselho Nacional de Previdência Complementar. E veja que cabe ao ministro da Previdência o cargo de presidente do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Por que eu fiz essa relação? Veja que aqui entra o Ministério da Previdência, né, nas entidades fechadas de previdência complementar, e não o Ministério da Fazenda, como entrou nos demais órgãos. Bem, assim como a Previdência Aberta tem um órgão executivo de fiscalização, que nós acabamos de ver que é a SUSEP, para as entidades de previdência complementar fechada, o órgão executivo fiscalizador nessa área de previdência complementar para as entidades fechadas é o que a gente chama de Previc. Antigamente se chamava de SPC, que era a Secretaria de Previdência Complementar. Agora é Previc. Então a Previc vai fiscalizar as entidades de previdência complementar fechadas. Bem, nós temos o módulo, o último módulo agora do CPA 10, que é o módulo de previdência complementar, onde a gente vai falar da previdência complementar aberta, né? E os seus tipos de previdências, no caso o PGBL e o VGBL. Isso está lá na aula no módulo 6. Pode ser que o aluno agora esteja vendo o curso e ele disse o que é entidades de previdência complementar abertas e o que é entidade de previdência complementar fechadas. Bem, a previdência complementar aberta são aquelas que qualquer pessoa, qualquer cidadão pode se dirigir aos bancos, né, às instituições financeiras e fazer uma previdência complementar, ok? Uma previdência que lhe assegure no futuro uma renda acima daquela renda garantida pela Previdência Social, ou seja, pelo INSS. Essa aula, isso que eu estou acabando de falar, está lá no módulo 6. Então, para as entidades de previdências abertas, é considerada aquelas que qualquer cidadão pode fazer uma previdência complementar numa instituição financeira. E o que seria a previdência complementar entidades fechadas? É aquela previdência complementar que uma determinada instituição, não é? Ela cria, né? Ela cria uma previdência complementar para os seus empregados, para os seus funcionários. Por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem uma previdência complementar fechada. Então, o Banco do Brasil ele deposita um valor, né, todo mês, e o funcionário também deposita um valor na sua previdência todo mês. E aí, ao longo dos anos, vai se capitalizando esse montante, né,
que a gente chama de entidade de previdência privada fechada. Por que fechada? Porque é só para os seus funcionários. No meu exemplo, o Banco do Brasil. Caixa Econômica tem a FUNCEF, né, que é a previdência fechada dos funcionários da Caixa Econômica Federal. O Banco Central tem o seu, tá? E alguns órgãos, algumas empresas, a Volkswagen, enfim, várias empresas criam a sua previdência complementar fechada. Resumindo, a diferença: a previdência complementar aberta, qualquer cidadão pode fazer essa previdência, né, de forma voluntária, quer ter uma previdência complementar, vai numa instituição financeira e realiza. E quem é vinculado a algum órgão, alguma empresa que tem previdência complementar, essa previdência complementar é a fechada, só para esses funcionários, tá? Então fala aí que a Previc, que é o órgão fiscalizador das entidades de previdência complementar fechadas, né? É uma autarquia de natureza especial, tem sua autonomia administrativa e financeira, fiscaliza e supervisiona as atividades das entidades fechadas de previdência complementar. Ok, pessoal? Então, eu quero que fique claro para você essa distinção. SUSEP fiscaliza as entidades de previdência complementar abertas. Previc fiscaliza as entidades de previdência complementar fechadas, tá? Eu estou falando isso para a gente entender a diferença do que seja SUSEP e do que seja Previc. Embora a nossa certificação do CPA 10 vai valorizar, como diz o edital, pedidos, né, perguntas, questionamentos sobre a SUSEP, ok? A composição aí da Previc também é só para a gente conhecer, não é um fato principal. E aqui eu falo como é que se originam os recursos orçamentários, né, que criam a Previc, que é o órgão de fiscalização da Previdência Complementar Fechada, também é mais a título de informação. Bem, para encerrar essa atualização do módulo 1, eu preparei aqui umas questõezinhas só para a gente ver aí e fixar na nossa memória. Questão 1. Os planos de previdência da modalidade Plano Gerador de Benefício Livre, PGBL, são regulamentados. Vocês vão ver lá no módulo 6 que PGBL é um tipo, é um produto de previdência complementar aberta. Se é aberta, como nós acabamos de falar aí na nossa aula, o órgão fiscalizador que vai acompanhar a previdência complementar aberta será a Superintendência de Seguros Privados, conhecida como SUSEP. Neste caso, a letra D de dado seria a resposta dessa questão. Mais uma questão. A Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, é o órgão responsável pelo controle e fiscalização do mercado de seguros, previdência privada aberta e capitalização. Perfeito. Em relação a esse órgão, considere as atribuições abaixo. Vamos lá. Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Nacional de Seguros Privados. Estão lembrados? O Conselho Nacional de Seguros Privados é o órgão máximo desse sistema de seguros privados. E a SUSEP, ela vai fazer cumprir as decisões desse conselho. Então, o inciso 1 dessa questão está correto. Vamos para o 2. Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores do mercado de seguros, previdência privada aberta e capitalização. Perfeito. A SUSEP trabalha exatamente nessa área, né? Na área de interesse de seguros, de títulos de capitalização e de previdência complementar aberta. Perfeito. 1 e 2 estão corretos. Regular e fiscalizar as operações de compra e venda de ações. Não, pessoal, venda de ações, isso aí é renda variável, mercado de renda variável. Quem fiscaliza as operações de compra e venda de ações é a Comissão de Valores Mobiliários, né? É a própria Bolsa de Valores e não a SUSEP. Errado 3. Inciso 4. Prover recursos financeiros para as sociedades do mercado de seguros, de previdência privada aberta e capitalização, por meio de aporte de capital quando necessário. Não, pessoal, isso é um absurdo. A SUSEP é um órgão de fiscalização. Ela não vai prover, né, essas entidades de recursos financeiros. Ela não é gestora, ela não vai botar dinheiro nesse ramo. Ela apenas vai fiscalizar, né, vai seguir as diretrizes do Conselho Nacional de Seguros Privados.
o item 4 também está errado. Por enquanto, estão corretos o inciso 1 e o inciso 2. Inciso 5. Disciplinar e acompanhar os investimentos das entidades do mercado de seguros, previdência privada e capitalização, em especial os efetuados em bens garantidores de provisões técnicas. Aí sim, aí ela vai acompanhar o quê? Fiscalizar esses investimentos nessa área de seguros, de previdência privada aberta e capitalização. A 5, o inciso 5 está correto. Então estão corretos, né, nessa questão número 2, o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 5. E aí, inciso 1, inciso 2 e inciso 5, a resposta está na letra D de dado. Questão 2, alternativa correta, letra D de dado. Mais uma questão. Trata-se de uma competência da Previc. Mais uma vez, eu ressalto. Eu estou falando em Previc aqui para a gente assimilar a diferença entre a Previc e a SUSEP. Enquanto a SUSEP fiscaliza as entidades de previdência complementar aberta, a Previc fiscaliza as entidades de previdência complementar fechada. E aí a resposta está na letra D de dado. Olha lá, ó. Fiscalizar as atividades das entidades de previdências fechadas complementar. É exatamente a resposta. A letra A, fiscalizar as entidades abertas de previdência complementar, aí seria a SUSEP. Então está errado. Fiscalização dos fundos de investimento, quem fiscaliza os fundos de investimento é a CVM e não a Previc. Definir as diretrizes do mercado de previdência fechada, aí seria o Conselho Nacional de Previdência Complementar, o órgão normativo de cúpula. Questão 2, desculpa, né? Questão 3, aqui está errado, né, gente? Aqui é a questão de número 3, aí está 2. Então, a questão 3, o item correto é a letra D de dado. Pessoal, com esse complemento aí sobre SUSEP, sobre essa questão do órgão de fiscalização da previdência privada aberta, os demais assuntos que estão filmados no módulo 1 ainda são exigidos pela Anbima, motivo pelo qual vocês todos devem assistir todo o módulo 1. Aqui é apenas para deixar o módulo 1 conforme o novo edital da Anbima a partir de 1 de março de 2017. Bons estudos e uma excelente certificação para todos vocês. Até